Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui nesses nossos vídeos sobre a Primeira República. No primeiro vídeo nós falamos sobre, enfim, os primeiros presidentes do Brasil, né? A República da Espada, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Vimos toda a instabilidade política e econômica presente no Brasil nesse contexto. Nós falamos também sobre a República do Café com Leite, em que basicamente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais dominaram a política do Brasil. Vimos o papel dos coronéis e das oligarquias locais para manter o poder político e para fazer com que os eleitores votassem nos candidatos indicados pelas oligarquias. E por toda essa participação e por todo esse poder das oligarquias, nós chamamos esse período de República Oligárquica, né, de 1894 a 1930. O período anterior dos marechais Deodoro e Floriano a gente chama de República da Espada. E esse período da República Oligárquica também é conhecido como República do Café com Leite ou a política do café com leite, porque São Paulo é grande produtor de café, Minas Gerais grande produtor de gado leiteiro, e aí os dois estados que mandavam na política do Brasil, se alternando no poder. E a gente terminou o vídeo passado falando que a situação da maior parte da população brasileira, apesar da elite, da classe média ter melhorado um pouco com a República, a maior parte da população não mudou nada ou até piorou com a República. Os coronéis, que se diziam protetores dessa população mais vulnerável, na verdade estavam preocupados em manter o seu poder político e aumentar o seu poder econômico. Então a população vai buscar alternativas. E principalmente no interior do Nordeste, a gente vai ver alguns movimentos. O interior do Nordeste é porque onde essa crise social é mais forte, onde a população está enfrentando problemas mais fortes com a fome, com a miséria. Então a gente vai ver nessa região ou o surgimento ou o fortalecimento de movimentos que vão contestar esse poder oficial. Alguns movimentos a gente vai ver que eram fora da lei mesmo, criminosos. Outros movimentos que vão sair do pensamento político e se colocar num fanatismo religioso. Ou então, como a gente vai ver mais ao final, uma contestação das instituições da República mesmo. Uma contestação ao como a República se desnova, mas mantém práticas antiquadas, que é o caso da Revolta da Chibata, que a gente vai ver no final do vídeo. O primeiro movimento que a gente vai ver aqui é o cangaço. O cangaço, ele faz parte do imaginário brasileiro. Eu acho que ele devia fazer mais parte do imaginário brasileiro do que ele faz, assim, porque a história do cangaço daria uns filmes de ação, assim, muito bons, assim, daria uns filmes do Tarantino legais, assim. Não estou dizendo que o cangaço era bom, vocês vão tirar a conclusão de vocês. Vamos lá, de onde vem o nome cangaço? A palavra canga é o nome que se dá a uma peça de madeira que prende o boi à carroça. Então é um treco de madeira que você põe no pescoço do boi e você prende as cordas aqui, os arreios nessa madeira e prende ele na carroça para ele puxar a carroça. E o cangaço tem esse nome porque os cangaceiros andavam com uma grande carga, assim, eles carregavam muita coisa sobre o pescoço e sobre o corpo. Armas, munições, utensílios pessoais, enfim, eles carregavam um monte de peso. Então é como se eles carregassem uma canga, por isso cangaço. O cangaceiro é o cara que parece estar carregando uma canga, e o cangaço é o movimento dos cangaceiros. O cangaço, ele surge ainda no final do Império. Então, ainda na época de Dom Pedro II, começou o cangaço. E ele se torna maior e mais forte com a seca de 1877. Então, entre 1877 e 1870, o Nordeste sofreu uma grave seca, e nesse período o cangaço vai ganhar força, porque você tem um monte de gente miserável, em situação de desespero, e que vai ver o cangaço como uma alternativa. O cangaceiro original, os primeiros cangaceiros e digamos, o cangaceiro padrão, ele que eu digo que é o personagem de filme do Tarantino, porque ele é um homem do povo, ele é um sertanejo, alguém que vive no sertão, um pequeno agricultor, enfim, trabalhador do campo, pobre, que vive numa situação de miséria, mas ele vira um fora da lei, ele vira um criminoso por vingança. Ele quer vingar uma ofensa contra ele, contra a família, contra uma injustiça, e ele quer se vingar ou de um fazendeiro muito poderoso, de um coronel, ou não necessariamente de um coronel, mas um fazendeiro rico, ou de policiais que prenderam alguém injustamente, mataram alguém injustamente, estupraram alguém, enfim, ele quer se vingar. Então o cangaceiro é um homem em busca de vingança, o cangaceiro original. Com o tempo, os cangaceiros vão atraindo outras pessoas que desiludidas, enfim, que sem alternativas vão ver no cangaço uma forma de sobreviver. Então é por isso que os bandos de cangaceiros vão ficando cada vez maiores. Esses bandos de cangaceiros, eles tinham tamanhos muito variados. Tinha bandos com 3 homens, tinha bandos com 100 homens. Então, assim, podia ir de pouquinhos a dezenas de pessoas. Então, tinha bandos de vários tamanhos. E eles perambulavam pelo interior do Nordeste. Às vezes, percorrendo mais de um estado. E eles iam perambulando pelo interior do Nordeste, atacando fazendas, povoados e cidades. Então eles viviam
do roubo, viviam do ataque. Eles pilhavam cidades, eles pilhavam fazendas. E assim, alguns cangaceiros eram bem cruéis, eles matavam gente, eles estupravam mulheres. Muitas mulheres de cangaceiros, que até a própria Maria Bonita, que é famosa esposa do Lampião, né? Muitas mulheres foram adolescentes sequestradas pelos cangaceiros, estupradas pelos cangaceiros e acabaram virando esposas dos cangaceiros. Enfim, então os cangaceiros têm um lado bem cruel, assim. Porém, né? Aliás, porém não. Porém vai vir depois. O que eles roubavam nesses lugares? Eles roubavam o que eles precisavam para sobreviver. Comida, bebida, roupa. Roubavam também cavalos, roubavam dinheiro, roubavam armas, roubavam munição. Então eles roubavam o que eles precisavam. E eles iam, né, peregrinando aí, andando pelo Nordeste, esses vários bandos de cangaceiro. Então o interior do Nordeste virou um lugar assim, meio filme de faroeste, assim, um monte de bandidos circulando e a qualquer momento você podia ser atacado por um grupo de cangaceiros. Os bandos de cangaceiros mais famosos foram dois. No final do século XIX, começo do século XX, teve o bando do Antônio Silvino, que é a foto pequenininha ali em cima, e o mais famoso de todos, Lampião, que é a imagem de fundo aí no vídeo que vocês estão vendo. Esse bando durou de 1922 a 1938, portanto ele foi depois, ele durou além da República Oligárquica. O bando de Lampião ele vai ser derrotado só na época do Getúlio Vargas. Então, foi longo o período aí do Lampião. Só que o cangaço ele exerce principalmente no Nordeste, fora do Nordeste é menos, mas dá para dizer que por todo o Brasil ele tem um papel no imaginário das pessoas de ter um lado de herói e um lado de criminoso. Os cangaceiros eram criminosos. Eles assaltavam, eles roubavam, eles matavam, eles estupravam, tá? Eles faziam isso. Eles eram criminosos. Só que eles atacavam preferencialmente os ricos e as autoridades. Eles atacavam políticos, eles atacavam coronel, eles atacavam policiais, eles adoravam atacar policiais. Né, os cangaceiros chamavam os policiais de macacos, não, forma de ofender os policiais. Só que eles evitavam atacar pobres. Tinha bandos de cangaceiros que atacavam vilarejos pobres, pequenos fazendeiros? Tinha. Mas os mais conhecidos, como o Lampião, por exemplo, eles atacavam preferencialmente os mais ricos. E muitas vezes, os bandos de cangaceiros distribuíam parte do que eles roubavam para as pessoas mais pobres, para os miseráveis. Então, muitos nordestinos mais humildes, mais pobres, viam os bandos de cangaceiros como heróis, como benfeitores, porque os ajudavam. Então, quando a polícia vinha interrogar, quando a polícia vinha querer saber, né, onde estavam os cangaceiros, essas pessoas ajudavam, escondiam, não contavam. E aí a polícia também usava métodos muito cruéis. Os cangaceiros eram cruéis, mas os policiais também eram. Então os policiais também torturavam, também espancavam, também matavam, também estupravam, né, para forçar as pessoas a entregar os cangaceiros. Então a origem dos cangaceiros, o fato deles serem sertanejos pobres, humildes, a atitude deles de atacar os ricos e o objetivo deles de vingar as ofensas sofridas, mas também de uma certa forma de fazer justiça, né? Querer fazer justiça e agregar essa coisa da justiça social, de tirar dos ricos e dar para os pobres, fez com que eles fossem interpretados por muitos como uma forma de luta social. Então, existem pesquisadores, existem historiadores que analisam o cangaço, o movimento do cangaço, não como um movimento terrorista, um movimento de criminosos, um movimento fora da lei, mas como uma forma de contestar o poder vigente. De novo, eles estavam cometendo crimes, mas há quem interprete cangaço como uma reação à exploração que o povo sofria. Uma forma de lutar contra a exploração das elites. Se uma forma adequada ou inadequada, se certo ou se errado, deixo para vocês julgarem. Mas há quem diga que era uma forma de luta. Por outro lado, como eu disse, também tinha os cangaceiros que não eram assim tão bonzinhos, né, de distribuir coisas para os pobres. Tinha cangaceiros que aceitavam trabalhar para fazendeiros, ou para comerciantes, negociantes, enfim, para atacar os inimigos. Por exemplo, tem lá um fazendeiro que tem uma rixa com outro fazendeiro. Aí esse fazendeiro contrata um bando de cangaceiros para roubar a fazenda do inimigo dele. Ou um comerciante contrata um bando de cangaceiros para atacar o comércio do rival lá, do concorrente. Então tinha uns cangaceiros que trabalhavam para a elite. Tinha cangaceiros que eram comprados mesmo, que eles não atacavam a elite. Quer dizer, eles atacavam algumas pessoas da elite sendo pagos por outras pessoas da elite. Então eles não tinham essa ideia de distribuir para os mais pobres. Era mais a coisa do mercenário mesmo, assim, de querer ganhar dinheiro com isso. Então você tem os cangaceiros que tem uma visão mais heróica, né? O próprio Lampião é visto como um herói por muitas pessoas. Apesar de ele ter matado muita gente, enfim, né, ter feito muita coisa cruel e sanguinária, ele também foi morto de forma cruel e sanguinária. O bando de Lampião foi morto e teve as cabeças cortadas, né, e expostas em praça pública. Enfim, e essa memória do cangaço ainda está muito forte, principalmente na literatura de cordel, que conta tanto de uma perspectiva dos cangaceiros como heróis, como da perspectiva dos cangaceiros como criminosos cruéis. Então a gente tem essas duas perspectivas, essas duas memórias
sobre o cangaço em disputa. Também no interior do Nordeste, agora mais especificamente no interior do Ceará, na região de Juazeiro, onde hoje temos a cidade de Juazeiro, nós temos a figura do Padim Cisso. Padim Cisso é o padre Cícero Romão Batista, chamado carinhosamente pelos fiéis católicos da região de Padim Cisso. O Padim Cisso seria o padrinho Cisso, né? Então, tem a galera que vai pela miséria ir pro lado do crime, do cangaço, mas tem a galera que pela miséria vai pro lado do fervor religioso. Então a espiritualidade também se coloca como uma alternativa para tentar diminuir esse sofrimento causado pela grande miséria. Então muitos líderes religiosos, nesse período da Primeira República, vão ter grande destaque. E o padre Cícero Romão, o Padim Cisso, ele vai ter grande destaque em Juazeiro, no interior do Ceará. Ele vai ter muito destaque porque ele era um grande pregador. As pregações dele, né, as homilias dele, a forma como ele ensinava, as passagens bíblicas e tudo mais, eram muito impactantes. As pessoas ficavam muito impressionadas. Ele era um excelente orador, ele falava muito bem e ele conseguia falar de uma forma muito acessível para a população. Então, os fiéis acabavam tendo uma grande admiração pelo padre Cícero. E no ano de 1889, mesmo ano da proclamação da República, foi atribuído um suposto milagre ao padre Cícero. O milagre era um dia ele dando a comunhão na missa, a hóstia que ele deu para uma fiel, quando ele colocou a hóstia na mão da fiel, a hóstia teria virado sangue. Então isso seria considerado um milagre, né? Um milagre de transubstanciação. Transubstanciação é o pão e o vinho virando o corpo e sangue de Cristo. Então seria um milagre de que o pão e o vinho, que os católicos acreditam que são corpo e sangue de Cristo, só que com aspecto de pão e de vinho, teria virado sangue com aspecto de sangue. Então isso é um milagre eucarístico. Depois vocês podem pesquisar na internet sobre milagres eucarísticos, tem vários que a Igreja Católica reconhece, de hóstia que vira carne, de vinho que vira sangue. Então o do padre Cícero, a hóstia teria virado sangue. Só que a Igreja Católica não reconheceu esse milagre. E a Igreja Católica, quando investigou, não concluiu, mas encontrou indícios de fraude, de que esse milagre teria sido forjado. Então afastou o padre Cícero de suas funções. Ele não podia mais trabalhar como padre, celebrar missa, atender confissão, então afastou o padre Cícero. Só que o povo continuou sendo muito devoto do padre Cícero, meio que ignorou a proibição da Igreja Católica do padre Cícero continuar sendo padre e continuou peregrinando para Juazeiro para ver o padre Cícero, para ser abençoado pelo padre Cícero, para ouvir as pregações do padre Cícero. Então o padre Cícero era venerado como um santo, ainda em vida. E essas peregrinações e essas procissões para ver o padre Cícero fizeram com que a região de Juazeiro, que era um vilarejo isolado no interior do Nordeste, passasse a ter um grande movimento. Isso impulsionou o comércio em Juazeiro e Juazeiro começou a se desenvolver. O povoado virou uma vila, a vila virou uma cidade, virou um município, né? Se tornou um município no interior do Ceará. E ainda hoje é um dos municípios mais importantes do interior do Ceará. Ainda muito em função das peregrinações para visitar a cidade do Padre Cícero. Tem uma estátua gigantesca do Padre Cícero em Juazeiro, enfim, ainda é um lugar de devoção popular. E aí o Padre Cícero, afastado de suas funções da Igreja Católica, mas ainda tendo uma influência espiritual sobre o povo, ele acaba capitalizando essa influência espiritual e transformando esse poder espiritual que ele tinha sobre as pessoas em também um poder político e um poder econômico. Então o padre Cícero não foi só o grande pregador, líder religioso de Juazeiro, ele se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro. Então ele se tornou um líder político. Os coronéis da região respeitavam muito o padre Cícero. Ninguém desafiava o padre Cícero. Então o padre Cícero, de certa forma, acabou tendo ali também o seu curral eleitoral. Ele foi um líder político. E ele tinha influência sobre os outros coronéis, Então ele tinha influência sobre outros currais eleitorais. Então ele acabou sendo uma liderança política forte. E ele acabou também virando um grande fazendeiro. Ele recebeu terras de grandes latifundiários e ele acabou virando um grande latifundiário. Há quem diga que o padre Cícero acabou virando um coronel, que na prática ele virou um coronel, ele virou um líder político, né? Usou a sua influência religiosa, devoção popular, para virar um coronel. Então tem também, assim como o cangaço tem diferentes interpretações, o padre Cícero é visto por muitos como um santo, milagreiro, né? Alguém que fazia milagres e, portanto, uma pessoa venerável, admirável. E aqui vejo o padre Cícero como coronel, alguém que aproveitou o seu poder espiritual sobre as pessoas para exercer um poder político, de certa forma para explorar as pessoas, enfim. Então você tem essas duas visões sobre o padre Cícero. Só para curiosidade de vocês, a Igreja Católica não reconhece o padre Cícero como santo, tá? Existe uma devoção popular, muitas pessoas acreditam que o padre Cícero é santo, mas a Igreja Católica não reconhece ele como santo, tá? Não tem nem processo aberto, nem nada. A Igreja Católica é uma pessoa como outra qualquer. Não é considerado santo. Okay? Um pouco
pouco mais profundo e mais forte do que essa devoção popular ao Padre Cícero, por exemplo, a gente tem o que nós chamamos de movimentos messiânicos. Não teve um movimento messiânico só no Nordeste, a gente vai ver um outro que teve na região Sul também. Mas esse movimento que a gente chama de movimento messiânico é um movimento que as pessoas estão acreditando que um determinado líder está anunciando a vinda de um céu na terra, ou um juízo final, ou enfim, o fim de uma era e começar um novo momento de paz, prosperidade, sem miséria, sem fome. Como a gente está vendo, esse período da Primeira República tem um agravamento das crises sociais, principalmente no Nordeste. Então, nas regiões onde a população está sofrendo muito com a miséria, os movimentos messiânicos vão ter um terreno muito fértil para crescer. No Nordeste, especificamente, existiam vários pregadores, várias pessoas andando como profetas, como se fossem os profetas da Bíblia, andando, fazendo pregações, anunciando que esse momento de miséria, de tristeza, de violência ia passar e que viria um novo momento de prosperidade. Esses pregadores, eles acabavam reunindo vários seguidores, várias pessoas acabavam aderindo às ideias desses pregadores e seguindo eles. Às vezes seguindo literalmente, acompanhando eles nas peregrinações. No Nordeste, o que ficou mais famoso e que teve maior impacto foi o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele começa essas pregações ainda em 1870. Então percebam, a gente está falando de vários movimentos, de várias situações, o cangaço, esse movimento messiânico, o próprio Padre Cícero, ainda na época do Império. Então isso não surgiu com a República, mas na República isso vai ganhar grande repercussão. Então o Antônio Conselheiro, em 1870, ele já estava andando pelo Nordeste pregando. Muito pouco se sabe sobre a origem dele, de onde ele veio, que profissão ele exercia. Há quem diga que ele foi abandonado pela mulher, então ele começou a peregrinar, enfim, não se sabe ao certo de onde ele saiu. Mas o Antônio Conselheiro começa a ganhar fama no interior do Nordeste porque ele faz pregações muito boas. E ele tem uma figura, um modo de agir que faz as pessoas acharem que ele é um santo. Ele tem uma atitude piedosa, ele é muito devoto, ele é muito religioso. E as pregações dele são muito boas. Então ele começou a reunir centenas de fiéis que começaram a acompanhá-lo. Ele não era um padre católico, ele não era um pregador oficial da Igreja Católica, e a mensagem que ele anunciava não era muito condizente com o que a Igreja Católica ensina sobre a Bíblia. Por isso a Igreja Católica não gostava muito dele, achava que ele era meio que um falso profeta, um charlatão, enfim. Mas muitas pessoas o seguiram. E aí, depois de mais de 20 anos andando pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, reunindo seguidores, o Antônio Conselheiro chega a uma região da Bahia chamada Canudos. E nessa região chamada Canudos, no ano de 1893, já na República, ele funda a cidade de Belo Monte. E assim, Belo Monte fica em Canudos. E as pessoas se referem a Canudos e a Belo Monte como sinônimos. É o lugar onde o Antônio Conselheiro fundou a cidade, tá? Por isso que por isso que o evento que vai acontecer ali ficou conhecido como Guerra de Canudos, não como Guerra de Belo Monte. Mas Belo Monte e Canudos é o mesmo lugar, tá? Que a região é Canudos, Belo Monte é a cidade. Mas não tem outra cidade em Canudos, então Canudos e Belo Monte dá no mesmo, certo? Ele fundou essa cidade para os seguidores dele. E nessa cidade, os seguidores dele viviam uma vida muito simples. Não era uma vida de riqueza, de fartura, era uma vida muito simples. Mas não passavam fome, porque eles tinham uma estrutura produtiva em que eles plantavam e criavam animais e todas as famílias tinham ali o seu pedacinho de terra e seus animais para criar, e todas as famílias davam 1/3 do que produziam para distribuir para a comunidade. Então uma parte do que eles produziam ficava para eles mesmos e uma parte era distribuída para a comunidade. Então todo mundo tinha o que comer, ninguém passava fome. E o primeiro e mais urgente problema da população miserável é a fome. E o Antônio Conselheiro, na sua cidade de Belo Monte, resolveu o problema da fome. Então as pessoas vivendo em Belo Monte, esse cara tem fama de santo, ele faz umas pregações bonitas, ele é muito piedoso, muito religioso. Trouxe a gente para cá, e aqui a gente não tá passando fome, esse homem é santo e esse homem é bom. Eu vou seguir ele, porque ele resolveu o meu problema da fome, certo? Então ninguém passava fome. A fama de Belo Monte se espalhou pelo Nordeste, espalhou pelo Brasil, mas principalmente pelo Nordeste. Então muitos miseráveis que passavam fome em suas respectivas localidades começaram a migrar para Belo Monte. E esse sistema de cooperação, de todo mundo que vive ali um ajudar o outro, fez com que todo mundo conseguisse ter uma vida minimamente digna, sem passar fome pelo menos. E isso fez com que Belo Monte chegasse a ter 25 mil habitantes. Para a época, final do século XIX, começo do século XX, uma cidade no interior do Nordeste com 25 mil habitantes é uma cidade muito grande. Então é muita gente. Então, é uma cidade, é considerável, não é um vilarejo, é uma cidade. Só que os fazendeiros do Nordeste começaram a achar ruim essa história da galera ir lá e viver todo mundo compartilhando as coisas entre si. Porque eles eram maldosos e... Não. Também.
Mas não era só isso. O grande problema para os fazendeiros é que os camponeses, os trabalhadores rurais, estavam abandonando as fazendas e indo para Belo Monte. Então os fazendeiros, principalmente do interior da Bahia, estavam perdendo mão de obra. Estava sendo difícil arrumar trabalhadores. Porque ninguém mais queria trabalhar para os fazendeiros. Porque trabalhando para os fazendeiros eles passavam fome. Em Belo Monte, em Canudos, eles não passavam fome. Então vamos para Canudos. E aí eles estavam perdendo mão de obra. E a igreja, como eu já disse também, a igreja católica achava que o Antônio Conselheiro era uma influência negativa. Porque ele estava ensinando errado a religião. Ele estava pregando errado. Então, como ele não seguia o catolicismo oficial, ele não era um líder religioso reconhecido. Então, a igreja não gostava do Antônio Conselheiro. Os jornais de todo o Brasil, principalmente na capital do Brasil, Rio de Janeiro, começaram a representar a população de Canudos como um grupo de fanáticos religiosos. Então, é um bando de fanático, lunático, extremista, que não sabe nada, e é um bando de doido, que segue um doido que acha que é Jesus Cristo. Esse cara deve achar que é Jesus Cristo. E o Antônio Conselheiro foi acusado de ser monarquista. Estamos no início da República. Ser monarquista é muito complicado, né? Você é inimigo da República se você é monarquista. O Antônio Conselheiro era monarquista? Até era. Ele defendia a monarquia. Mas nas pregações dele, ele não estava falando de voltar ao imperador Dom Pedro II. Ele falava de uma monarquia celeste. Ou seja, ele falava do reino dos céus, ele falava do paraíso. Ele falava de que, enfim, que Jesus ia voltar e que as pessoas seriam arrebatadas para uma monarquia celeste. Então ele questionava as autoridades mundanas, as autoridades da terra. Os seguidores do Antônio Conselheiro eram monarquistas? Não. Os seguidores do Antônio Conselheiro eram republicanos, então? Também não. Os seguidores do Antônio Conselheiro eram pessoas humildes e famintas, que não viram diferença nenhuma entre a monarquia e a república. Na monarquia eles eram pobres e miseráveis, na república continuaram sendo pobres e miseráveis, passando fome. E aí vem os soldados da república tentar acabar com Canudos. Então, entre novembro de 1896 e outubro de 1897, o governo federal manda diversas expedições militares acabar com Canudos. Os fazendeiros, os coronéis estão pressionando o governo e falam, tá atrapalhando aqui os nossos negócios, a gente tá ficando sem trabalhador. Você prometeu ajudar nós em troca da ajuda que a gente dá para você se eleger. Aí o governo federal teve que mandar tropas para acabar com Canudos. Quando chegam as tropas da República para acabar com Canudos, o povo pensa o seguinte: nós estamos vivendo bem aqui, nós vivemos bem aqui. E a República quer acabar com o nosso modo de vida. Então nós não gostamos da República, nós somos contra a República. Então percebam, não é que o povo era monarquista ou que o povo não gostava da República. O povo era contra quem queria acabar com a vida deles que tinha melhorado. E aí o exército vai atacar Canudos. E o exército brasileiro passa um trabalhão, demora quase um ano para conseguir derrotar Canudos. Porque, primeiro, arrogância. Vamos acabar com eles rapidão. Com 4 canhões eu consigo destruir tudo. Quase lembra aquela frase, né? Basta um soldado e um cabo para... Enfim. Rapidão a gente vai destruir. Foi a primeira expedição, derrota. Segunda expedição, derrota. E foi expedição atrás de expedição. Porque a população, e isso é muito importante quando a gente vai falar de contextos de guerra, os soldados estavam indo cumprindo ordens. A população de Canudos estava defendendo a sua vida, o seu modo de vida, aquilo que eles acreditavam. Então a população de Canudos, mesmo com armas precárias, mesmo sem muitos recursos, conseguiram se organizar e resistir aos ataques do exército brasileiro. E aí eles foram se defendendo durante quase um ano. Depois de quase um ano de ataques frustrados, o governo brasileiro manda, enfim, uma tropa grande. Agora para destruir Canudos. E o general que comanda essa tropa autoriza os soldados a não deixar ninguém. Fala, é para arrasar Canudos. Se precisar matar todo mundo, a gente vai matar todo mundo. Não tem que sobrar ninguém. E então, em setembro de 1897... vencer Canudos já era questão de honra para o governo e para o exército, porque eles estavam passando vergonha, perdendo para um bando de sertanejos miseráveis. Então, em setembro de 1897, Canudos é cercado e durante 12 dias o exército bombardeia, atira, ataca, assim, descarrega toda a munição que tinha. Todas as bombas que levaram, todos os canhões, durante 12 dias é um massacre. E a população resiste durante 12 dias, mas obviamente, após 12 dias de intenso ataque, a população foi destroçada. O resultado foram cerca de 10 mil mortos. E o ataque a Canudos, a Guerra de Canudos, é considerado o maior confronto armado dentro do Brasil. Tirando as guerras do Brasil contra outros países, como a Guerra do Paraguai, o maior conflito armado no Brasil foi a Guerra de Canudos. Então foram 10 mil mortos. E assim, a população de Canudos, basicamente todos os homens de Canudos morreram, sobraram quase que só mulheres e crianças. Mesmo assim, muitas mulheres morreram, mesmo assim, muitas crianças morreram. Porque as mulheres e as crianças também estavam armadas e atirando nos soldados, porque elas também estavam defendendo. E assim, tem relatos de que assim, os soldados pareciam animais, né, atacando. Os relatos são de barbárie, assim, os soldados ensandecidos atacando Canudos, atirando em crianças, sabe? Então, foi uma coisa assim, muito cruel que aconteceu em Canudos. E o Antônio Conselheiro? Antes do cerco ele já tinha morrido.
Não se sabe ao certo a causa da morte de Antônio Conselheiro, provavelmente uma doença, ele já era bem idoso nesse momento, ele já tinha morrido antes do cerco. Ele já tinha sido morrido e sepultado em Canudos, a população sepultou. Então, o cerco a Canudos não foi liderado por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro liderou. Não, foi a própria população, o próprio povo de Canudos que defendeu. O Antônio Conselheiro já tinha morrido. Só que o exército queria levar a cabeça do Antônio Conselheiro como troféu. Tinham que degolar o Antônio Conselheiro, pegar a cabeça dele e exibir em público. Então eles foram até o túmulo do Antônio Conselheiro, exumaram o corpo do Antônio Conselheiro, que é essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo, que está um pouco desfocada para vocês não se impressionarem tanto, cortaram a cabeça do Antônio Conselheiro e levaram para o Rio de Janeiro. E deixaram ela exposta. Então, assim, para vocês terem noção do tamanho da crueldade que foi feita, porque o exército e o governo estavam se sentindo humilhados por estarem sendo derrotados por Canudos. E o que aconteceu com Canudos? Foi inundada. Na região de Canudos, foi construída uma hidrelétrica e a barragem dessa hidrelétrica, né, inundou a região. Só que em períodos de estiagem, quando não tem chuva, a água da barragem desce e as ruínas de Canudos ficam expostas. Então é um lugar que em algumas épocas do ano dá para visitar. Então dá para ver, quando vocês procurarem no Google, vocês vão ver pessoas tirando fotinho ali nas ruínas de Canudos. Então o lugar foi inundado. E isso da inundação é muito interessante porque é uma forma que governos, quem autorizou, né, a construção da hidrelétrica, foi uma forma de tentar apagar a memória de Canudos. É como se tentar dizer que Canudos nunca existiu. Mas está lá a memória e a memória de Antônio Conselheiro, que é visto por muitas pessoas como um herói também. Apesar de ter basicamente ser um opositor da República, muitas pessoas veem ele como um herói nacional. Então também é uma figura polêmica, o Antônio Conselheiro, assim como o Padre Cícero, assim como os cangaceiros. Outro movimento messiânico, agora no sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina, resultou na Guerra do Contestado. Contestado, vocês vão olhar ali no mapa, está indicado em laranja ali o Contestado. O Contestado era uma região disputada por Paraná e Santa Catarina. Quando foram formados os estados do Brasil, ali na proclamação da República, Paraná e Santa Catarina reivindicavam aquela região como sendo parte do seu estado. Então, por isso essa região é chamada de Contestado. Mas essa disputa entre Paraná e Santa Catarina não tem absolutamente nada a ver com a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado tem esse nome porque ela aconteceu na região do Contestado. Mas a disputa entre Paraná e Santa Catarina é outro assunto. Tem nada a ver com essa guerra, certo? Então não confundam isso. O que estava acontecendo ali na região do Contestado? Uma expansão das grandes fazendas. Você tem muitas grandes fazendas ali, e as populações que não tinham como comprovar a posse dessas terras, porque não tinham dinheiro para fazer a escritura no cartório, lembra da lei de terras do Império? A lógica é mais ou menos a mesma aqui na República. Não tinha como comprovar a posse, essas pessoas estavam sendo expulsas, porque os fazendeiros da região estavam aumentando as suas fazendas. Então, muitos poceiro é aquele que ocupa uma terra. Ele não compra, ele ocupa uma terra que está desocupada e começa a trabalhar nela. Então, os poceiros da região foram expulsos para que os fazendeiros adquirissem essas terras. Em 1910, iniciou-se a construção de uma grande estrada de ferro interligando São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, ia da capital, São Paulo, até a cidade de Santa Maria. E pelo caminho, obviamente, passa por Paraná e por Santa Catarina, e passava justamente pela região do Contestado. Essas obras envolviam desapropriação de terras. Então, por onde a linha férrea ia passar, você tinha que desapropriar terras. E pelas leis ali do Brasil, ainda para incentivar a vinda das empresas que iam construir as estradas de ferro, não só onde passava a estrada de ferro tinha que ser desapropriado, mas uma grande área em torno em torno da linha de ferro, da linha de trem, tinha que ser desapropriada também, porque essas terras em volta da linha de trem eram concedidas à empresa que construía a ferrovia para que ela fizesse o que quisesse com essas terras. Então, centenas de famílias na região do Contestado foram desalojadas. Então, várias pessoas ficaram sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar, né, perderam suas terras, enfim, várias pessoas na miséria. E após as obras, quando foram concluídas as obras, cerca de 8 mil trabalhadores foram demitidos. Então a gente tem mais uma leva de 8 mil desempregados e suas famílias na miséria, na região do Contestado. Então, olha a treta que está se envolvendo. Você tem gente desalojada, gente desabrigada, gente perdendo terra para fazendeiro, gente perdendo terra para a construção da linha de trem e gente desempregada. Muita gente. Além disso, uma empresa norte-americana de exploração de madeira, uma madeireira norte-americana, comprou terras na região. E essas terras tinham poceiros. Então essa empresa norte-americana expulsou mais uma galera das terras para explorar a madeira. Então você tem uma multidão aí de milhares de pessoas
desempregadas, miseráveis, sem terra, sem moradia. Ótimo contexto para surgir um movimento messiânico. Pessoas desesperadas, pessoas desamparadas, precisam buscar apoio e esperança em alguma coisa. Então essas pessoas oprimidas pelos coronéis da região, que estavam aumentando suas fazendas e desalojando pessoas, e em situação de miséria extrema, começaram a buscar consolo nos pregadores. Então, assim como no Nordeste, essa região do Contestado também tinha muitos pregadores, semelhantes ao Antônio Conselheiro. E o equivalente ao Antônio Conselheiro, na região do Contestado, era o monge José Maria. Ele não era monge, era um homem comum que vira um desses pregadores. E ele começa a anunciar a Guerra de São Sebastião. Então ele dizia que estouraria uma guerra na região. A Guerra de São Sebastião. São Sebastião São Sebastião é um santo da Igreja Católica, mas confunde-se o São Sebastião, esse santo da Igreja Católica, com o rei Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir e que deu problema lá da União das Coroas Ibéricas. Estão lembrados dessa aula? Então, as pessoas confundem o São Sebastião com Dom Sebastião. Então ele misturou a história do Dom Sebastião, que tem umas lendas messiânicas, que um dia Dom Sebastião voltará e criará um novo reino na Terra. E ele misturou essa do Dom Sebastião com o São Sebastião, juntou as coisas e virou a Guerra de São Sebastião no Contestado. Então ele misturou várias histórias e deu nisso. E essa guerra, o final dessa guerra, levaria ao fim do mundo como nós conhecemos hoje. Iniciaria a monarquia celeste. Então seria o reino de Deus na Terra. Então essa Guerra de São Sebastião criaria o reino de Deus na Terra. E as pessoas começaram a seguir o José Maria. Muita gente começou a seguir o José Maria, que está aí representado nessa fotinho aí para vocês. É nesse contexto que vai surgir a Guerra do Contestado. Em agosto de 1912, José Maria e sua multidão de seguidores se fixaram no povoado de Taquarussu, em Santa Catarina, que é na região do Contestado. Só que esse povoado que se formou incomodou os fazendeiros locais. Igual Canudos incomodou os fazendeiros da Bahia, os fazendeiros de Santa Catarina se incomodaram com essa aglomeração e pediram para a República expulsar essa galera. Para a República fazer alguma coisa, eles chegaram para o presidente e falaram: olha, tem um bando de monarquistas causando tumulto. E a República falou: opa, monarquista a gente precisa reprimir. E foram lá. Aí foi a polícia e uns soldados lá e falaram: ó, vocês não podem ficar aqui tem as fazendas e tal, vocês têm que ir para outro lugar. Beleza, foram ameaçados, foram para a região de Campos de Irani, que fica no município de Palmas, Paraná. Não confundir com Palmas, Tocantins. Palmas, no Paraná. Também na região do Contestado, sul do Paraná. Só que lá, os fazendeiros paranaenses não foram tão simpáticos quanto os de Santa Catarina, não pediram educadamente com armas para que eles saíssem. Eles foram atacados pela polícia, e nesse ataque da polícia ao povoado que se formou em Campos de Irani, o José Maria e vários de seus fiéis foram mortos. Os sobreviventes a esse ataque não desistiram. Continuaram acreditando na profecia do José Maria, na Guerra de São Sebastião, e que a monarquia celeste viria. E o movimento, ao contrário de diminuir, cresceu. E além disso, os fiéis acreditavam que um monge, José Maria, iria ressuscitar, voltar e estar com eles na formação dessa monarquia celeste. Então, esse grupo, ao invés de se dissipar, esse grupo cresceu e formou vários povoados ali na região do Contestado. E facilitou o fato de ser deles fazerem isso na região do Contestado, porque como era uma região de disputa, não dava para a polícia do Paraná nem para a polícia de Santa Catarina ficarem muito ali, porque um estado poderia acusar o outro de estar tentando ocupar a região que estava em litígio. Então eles aproveitaram meio que esse vácuo na região do Contestado e formaram vários povoados. Esses povoados eram chamados por eles de vilas santas, onde eles viviam uma vida piedosa, religiosa, não seguindo o catolicismo oficial, mas seguindo as práticas religiosas que eles aprenderam com o José Maria. E os habitantes dessas vilas santas, uma das coisas que os identificava é que eles raspavam a cabeça. Então eles eram conhecidos como pelados, né, ou carecas, enfim. E os soldados que lutaram contra eles na Guerra do Contestado eram os peludos, porque tinham cabelo. Enfim, essas vilas santas se formaram, só que aí isso incomodou os fazendeiros do Paraná, de Santa Catarina, o governo federal, o exército. E aí, a polícia do Paraná, mais a polícia de Santa Catarina, mais capangas dos coronéis, mais os jagunços dos coronéis, mais tropas do exército, resolveram acabar com essas vilas santas. Então, entre 1913 e 1915, essas vilas foram atacadas, destruídas, destroçadas. Não se sabe ao certo o número de mortos. E assim, as estatísticas, as estimativas são assim, vergonhosamente diferentes, porque tem estimativas que morreram 3.000 pessoas nesses conflitos,
e tem estimativas de que teriam morrido 20 mil pessoas. Então, 20 mil civis seria muito mais do que Canudos. Então, esse teria sido o maior conflito armado da história do Brasil, mas como os números são absolutamente imprecisos, não dá para saber se foi 3 mil, 20 mil, enfim, não se sabe ao certo, mas morreu muita gente. E após esse conflito, também não tem muito a ver com a Guerra do Contestado, mas após esse conflito, em 1916, Paraná e Santa Catarina assinaram um acordo definindo as fronteiras, que pedaço do contestado seria de cada um, e aí acabou o contestado, nessa região do contestado. Mas, de novo, né, esse conflito entre Paraná e Santa Catarina não tem nada a ver com a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é a repressão dos governos estadual e federal e dos fazendeiros a um movimento messiânico, a essas comunidades que estavam tentando viver de uma forma alternativa ao que estava estabelecido na República Brasileira. Agora, saindo do interior e indo para as cidades, indo para o ambiente urbano, mais precisamente para a capital do Brasil, Rio de Janeiro, que antes de Brasília era a capital do Brasil, no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, olha, os primeiros anos da República, o Rio de Janeiro era uma cidade com um contraste muito interessante. Era uma cidade que tinha belíssimas casas, ainda herança do século XIX, ainda herança desde a família real, da vinda da família real para o Brasil, até, enfim, todo o período do Império, o Rio de Janeiro teve um crescimento urbano, belas casas, belos prédios, mas isso contrastava com a cidade não tinha rede de esgoto para todas as casas, não tinha água encanada para todas as casas, não tinha coleta de lixo eficiente, então o lixo se acumulava nas ruas. Além disso, o centro do Rio de Janeiro tinha vários cortiços e esses cortiços eram superpovoados. Então, famílias inteiras vivendo em incômodo apenas, enfim. E uma casa sendo dividida por várias famílias. Então, a situação do centro do Rio de Janeiro era bem complicada. Essas aglomerações de pessoas e essa falta de saneamento básico era um ambiente propício para a proliferação de diversas doenças. Doenças contagiosas as mais variadas, tipo sarampo, rubéola, tuberculose, algumas muito graves como a tuberculose, né, que nessa época matava rapidamente, né, a tuberculose. Hoje em dia temos tratamentos, tá, para tuberculose, não é grave, mas não é tanto. Mas nessa época era uma doença quase mortal e altamente contagiosa, então esses ambientes, essas aglomerações facilitavam a transmissão dessas doenças. Isso fez com que o Rio de Janeiro passasse por algumas epidemias no início do século XX. As principais, de febre amarela, que é provocada por um mosquito, o mesmo mosquito da dengue, causa febre amarela. Varíola, que é uma doença infecciosa, né, transmitida por vírus também, e a peste bubônica. Lembra da peste negra, da Idade Média? É a peste bubônica, transmitida por pulgas. Então o Rio de Janeiro, no início do século XX, estava sofrendo com uma doença que dizimou um terço da população europeia na Idade Média, que também é uma doença que se transmite mais fácil com aglomerações. E esses cortiços superpovoados eram um ambiente propício para essas aglomerações, porque a população mais pobre não tinha renda para viver numa casa grande e arejada, então eles viviam em cubículos nesses cortiços no Rio de Janeiro. O presidente do Brasil na época era o Rodrigues Alves. E para resolver essa situação na capital da República, ele deu plenos poderes para o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e para o diretor de saúde do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista muito conhecido, muito respeitado no Brasil. Oswaldo Cruz. Então ele falou, resolve aí, não pode ter essas epidemias na capital da República. E aí o Pereira Passos resolve fazer uma reforma urbana, de novo. Lembram das aulas ali do predomínio, do triunfo da burguesia, que ali na época das revoluções liberais, a cidade de Paris passa por reformas urbanas, eles demolem um monte de prédio no centro de Paris e constroem as largas avenidas? O Pereira Passos quis fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro. Ele desapropriou várias casas, vários cortiços, vários prédios, demoliu para fazer grandes avenidas no Rio de Janeiro, porque acreditava-se que melhorando a circulação do ar, as doenças não se propagariam tanto. Esse período da política do Pereira Passos ficou conhecido como bota abaixo de Pereira Passos, porque ele saiu demolindo um monte de casa. Só que quem que ele estava demolindo? As casas dos ricos, os palacetes? Não, os cortiços dos pobres, onde os pobres moravam. Então essa população que vivia no centro do Rio de Janeiro, em cortiços, em casas humildes, foi expulsa do centro do Rio de Janeiro. Para onde essas pessoas foram? Foram para as áreas desocupadas da cidade. Essas áreas desocupadas da cidade ficavam na zona sul do Rio de Janeiro. O que tem na zona sul do Rio de Janeiro? Morro. Então essas pessoas foram morar nos morros. É por causa dessa reforma urbana do Pereira Passos que a gente tem o surgimento das favelas. Desde a abolição da escravidão, os morros vinham sendo aos poucos ocupados, porque era para onde ia a população que não tinha acesso. Mas o centro do Rio de Janeiro também tinha moradias humildes. Para as favelas, como nós conhecemos hoje,
elas vão se consolidar justamente por causa do bota abaixo de Pereira Passos. Porque são milhares de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas sem ter para onde ir. Então essas pessoas vão pegar os escombros, as madeiras, as pedras, enfim, os materiais de construção que sobravam dessas demolições e fazer seus barracos nos morros. E aí nós temos a formação das favelas no Rio de Janeiro. Do ponto de vista, então, assim, do ponto de vista da reforma urbana, Pereira Passos tentou, assim, os cortiços são um problema, então vamos acabar com os cortiços. Vamos demolir os cortiços e as pessoas que se virem para arrumar onde morar. O Oswaldo Cruz, como médico sanitarista, foi pro lado da ciência e ele quis adotar uma série de medidas. Digamos que o Oswaldo Cruz teve as ideias certas, mas pôs em prática do jeito errado. Primeiro, para acabar com a febre amarela, você precisa acabar com a proliferação do mosquito. Então ele tentava ali com uma fumaça que matava mosquitos, um inseticida, pulverizar esse inseticida na cidade do Rio de Janeiro. E a ideia é uma boa ideia? É uma boa ideia. Mas ele fez do jeito errado, porque ele criou as Brigadas Mata-Mosquitos. Eram funcionários do governo, funcionários da prefeitura, que com a ajuda da polícia invadiam a casa das pessoas para matar os mosquitos. Então, como o presidente deu plenos poderes para ele, ele podia determinar isso. A polícia podia entrar na casa das pessoas para matar mosquito. Só que assim, uma coisa é entrar na casa do rico. Com licença, por favor, vão entrar na sua casa e matar mosquitos. Outra coisa é entrar nos barracos na favela, chutando a porta e tacando fumaça. Então as pessoas começaram a se sentir meio violadas, assim, porque a pessoa estava na intimidade da sua casa, entrava a polícia com um cara com um borrifador tacando fumaça na sua cara. Então assim, isso deixou a população incomodada. Para combater a peste bubônica, o Oswaldo Cruz fez uma campanha de extermínio de ratos. Inclusive ele nomeou pessoas para serem compradores de ratos. Se você matasse ratos e levasse os ratos mortos para determinados lugares da cidade, você ganhava uma recompensa por isso. Então, para acabar com a questão da peste bubônica, ele mandou a galera matar ratos. Então assim, tinha muita gente pobre na rua caçando rato. E também ele determinou o recolhimento de lixo, para que o lixo não ficasse acumulado na rua e tal. Enfim, tá aí ok. Aí, em 1904, veio o problema. E eu tenho muito medo que usem isso hoje em dia por causa do coronavírus. Que foi a revolta da vacina, em 1904. Em 1904, Oswaldo Cruz convenceu o Congresso Brasileiro a aprovar uma lei federal que tornava obrigatória a vacinação contra a febre amarela. Aliás, desculpa, contra a varíola. Febre amarela eram os mosquitos, então eles matam mosquito entrando na casa das pessoas. Peste bubônica, matar os ratos. Para acabar com a varíola, vacina. E foi assim que a varíola foi... Assim, é com vacina que a varíola foi controlada no Brasil. A varíola praticamente foi erradicada e através de campanhas de vacinação. Então tá certo querer vacinar as pessoas? Tá. Tá certo obrigar as pessoas? No meio de uma epidemia, é razoável que o governo determine que as pessoas sejam vacinadas. O problema é o como isso foi feito e em que contexto isso foi feito. As pessoas já estavam tendo suas casas invadidas pela polícia com as brigadas de mata-mosquito. As pessoas já estavam sendo desalojadas de suas casas com bota abaixo de Pereira Passos. O que começou a circular entre as pessoas, inclusive na imprensa? De que essa vacina tinha riscos, de que essa vacina podia fazer mal às pessoas, de que essa vacina não era segura, e começaram a correr boatos de que essa vacina na verdade era um veneno para matar os pobres que viviam no centro, para eles serem desalojados e o Pereira Passos derrubar as casas. Então começa a circular uma fake news de que a vacina da varíola na verdade é uma campanha de extermínio de pessoas. E aí as pessoas, confusas, sendo expulsas de casa, tendo casas invadidas, com o boato de que a vacina mata pessoas, de 10 a 16 de novembro de 1904, quando essa lei é publicada, as pessoas vão pra rua e quebram tudo. Elas viram bondes, elas tacam pedra em vitrine de loja, elas tacam fogo em transporte, elas se revoltam. O Rio de Janeiro virou uma batalha campal, representado na charge ali em cima, o Oswaldo Cruz com os seus médicos enfrentando a população enfurecida. Essa revolta da vacina quase virou uma guerra civil, quase que virou o povo lutando contra o governo. Foi por muito pouco que não virou uma guerra civil. E aí, pressionado por essa revolta popular, a vacina deixou de ser obrigatória. O governo voltou atrás, revogou a lei que tornava a vacina obrigatória, mas mesmo assim, centenas de pessoas que participaram dessas revoltas foram deportadas para o Acre. É muito interessante que o Brasil deportava pessoas para o Acre, mandaram essas pessoas trabalhar nos seringais na floresta amazônica. E o resultado em vidas da revolta da vacina foram cerca de 30 mortos e 110 feridos. Então foi assim, foi uma semana de
baderna, bagunça, correria, manifestação, enfim, a população destruiu a cidade do Rio de Janeiro. Mas o que é interessante, e por que eu digo que eu tenho medo que usem isso, alguém vai dizer isso, quando aparecer a vacina para o coronavírus, se essa vacina para o coronavírus for de um político que desagrade outro político, né, for defendida por um político e esse político tiver um inimigo, o inimigo vai espalhar notícias como essa de que ele está violando o direito das pessoas, porque ele não pode obrigar ninguém a tomar vacina, porque as pessoas vão ser violadas no seu direito de... Enfim, igual aconteceu na revolta da vacina. Mas pera, vamos entender o contexto da revolta da vacina. A revolta da vacina não foi contra a vacina. A revolta da vacina foi contra a forma como a população estava sendo tratada. As pessoas estavam sendo expulsas de casa, as pessoas estavam tendo suas casas invadidas. E se a lei valesse mesmo da obrigatoriedade da vacina, o Oswaldo Cruz ia mandar a polícia entrar na casa das pessoas e vacinar à força. Então, entrar um policial, segurar a pessoa, vir um enfermeiro, dar uma seringada na pessoa para vacinar. Isso é uma violência. Por mais que a vacina estivesse correta, por mais que, enfim, o inseticida para matar o mosquito estivesse correto, a forma como isso foi feita de forma a desrespeitar a humanidade dessas pessoas, a desrespeitar a cidadania dessas pessoas. É completamente diferente do contexto que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala hoje em dia, né, agora em 2020, de obrigatoriedade da vacinação, a gente está falando, por exemplo, da obrigatoriedade da vacinação de crianças. As crianças no Brasil são obrigadas a serem vacinadas. Se uma criança não está com a carteira de vacinação completa, ela não pode ser matriculada numa escola pública. Mas você não vê a polícia entrando na casa das pessoas e forçando a criança a tomar a gotinha ali do Zé Gotinha. Ou a polícia entrando na casa das pessoas e dando seringada para as pessoas tomarem vacina. Não, as pessoas vão até o posto de saúde e tomam sua vacina. E as crianças são obrigadas a tomar vacina. Quanto ao coronavírus, seria mais ou menos isso. Quando a gente fala de obrigatoriedade da vacina, é a pessoa sair da sua casa, ir até o posto de saúde e tomar a vacina. Não é a polícia invadir a casa da pessoa e, seja vacinado. Né? Então, é diferente, né, a situação da revolta da vacina do que aconteceria hoje em dia caso a vacina fosse compulsória. Que, aliás, o nosso presidente da República assinou uma lei dizendo que a vacinação poderia ser compulsória, mas agora publicamente ele disse que é contra a vacinação compulsória. Então ele precisa definir se ele é a favor, já que ele assinou a lei autorizando, ou se ele é contra, já que ele disse que é contra. Então ele precisa chegar a uma conclusão a respeito disso, tá? Mas, enfim. Se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre essa questão de vacina e obrigatoriedade em outro contexto. Para encerrar esse momento da Primeira República e das revoltas e das tensões sociais da Primeira República, a Marinha Brasileira. No início da República, a Marinha Brasileira vivia um momento bastante contraditório. A Marinha Brasileira tinha acabado de comprar uma frota de couraçados, que é o tipo de navio de guerra mais moderno que tinha na época. Comprou da Inglaterra, os mais famosos navios eram o navio São Paulo e o navio Minas Gerais. Né? Coincidência, São Paulo e Minas Gerais? Enfim. Então, eram navios de guerra, assim, a coisa mais moderna que tinha. Então, a Marinha estava se modernizando. Por outro lado, os métodos disciplinares e a forma de tratar os marinheiros era igual da época da escravidão. Porque os trabalhadores, né, os marinheiros, eles tinham trabalho excessivo, alimentação insuficiente, soldo, que é o salário, né, do marinheiro, do soldado, era muito baixo. E eles estavam sujeitos a castigos físicos, eles podiam sofrer chibatadas se desobedecessem ou se fizessem alguma coisa errada diante do superior. E tem um detalhe. Aí você fala, mas o marinheiro, o cara da marinha ali, né, poxa, tomando chibatada do superior. Tem um detalhe. Grande parte dos marinheiros não se alistava voluntariamente. Grande parte dos marinheiros eram pessoas de origem humilde que, por serem consideradas marginais ou desordeiros, eram compulsoriamente alistados na Marinha. Então era uma forma, digamos, de correção para pessoas vistas como desordeiras na sociedade. Então ir para a Marinha era meio que uma punição. Adivinha qual era a cor da grande maioria dos marinheiros? Olhem na foto e me respondam. A grande maioria dos marinheiros brasileiros eram pretos e pardos. Porque eram pessoas de origem humilde, vistas como potenciais criminosos, e que eram forçados a ir para a Marinha, meio que como forma de correção. Outro detalhe, os oficiais, as pessoas que ocupam os cargos altos na Marinha, eram negros? Não, eram brancos, de famílias tradicionais, de famílias da elite. No início da República, a escravidão ainda era uma coisa muito recente. Então esses oficiais brancos, de famílias tradicionais, já tinham tido escravos em algum momento da vida. Na infância, na juventude, já tinham sido donos de escravos. Então eles estavam acostumados a tratar subordinados, a tratar empregados, a tratar pessoas inferiores, hierarquicamente inferiores, como escravos. E escravo você corrige na pancada. Ele olhava, o oficial da marinha olhava para o marinheiro
negro, vou corrigir esse cara na pancada. Então, por isso os castigos físicos ainda eram resquício, de certa forma, de como os brancos tratavam os negros na sociedade escravista. Então, ainda tem um resquício de escravidão. Tá? Mas agora a gente está falando de homens livres, de marinheiros, de gente das Forças Armadas. Mas mesmo assim, essa diferença entre brancos e negros na marinha era muito forte, era muito marcante. Ok? Peguem esse detalhe. O que acontece? O Brasil comprou esses navios, né? Esses couraçados. E aí os marinheiros tinham que aprender a trabalhar nesses navios. Então eles foram fazer treinamentos, né, no mar com marinheiros de outros países, como por exemplo da Inglaterra, que era de onde vinham esses navios. E no contato, no convívio com esses marinheiros de outros países, eles descobriram que essa coisa de levar chibatada, de castigo físico, de ganhar pouco, de se alimentar mal, de ter condições ruins de trabalho, não era muito comum, não. Aí falaram, como é que é a chibatada lá na Inglaterra? Vocês levam quantas chibatadas quando desobedecem? Aí o inglês fala, chibatada? Não existe isso. E como que é a comida de vocês? É assim, assim, assim. Nossa, a gente come bem menos que isso. E quanto que vocês ganham? A gente ganha tanto. Sério? Mas isso é por ano, né? Por mês? Nossa. E aí os marinheiros brasileiros se juntaram e falaram, no resto do mundo, marinheiro não é ruim não. Ser marinheiro não é esse perrengue todo que a gente passa aqui não. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí os marinheiros brasileiros resolvem se juntar para pedir melhorias em suas condições. Só que eles não só se juntam para pedir melhorias. No dia 22 de novembro de 1910, um marinheiro do couraçado Minas Gerais, que era um desses novos navios que havia chegado no Brasil, ele, por um desentendimento com o superior, enfim, uma discordância, ele foi punido. E a punição foi levar 250 chibatadas. 250 chibatadas, pessoal, é próximo de matar a pessoa. Dependendo da constituição física da pessoa, ela morre antes das 250 chibatadas. É um castigo muito severo, muito severo. Nem na época da escravidão esse castigo seria considerado excessivo para um escravo. Um escravo levar 250 chibatadas seria excessivo. O dono do escravo poderia ser processado se ele desse 250 chibatadas em um escravo. E o oficial mandou castigar o marinheiro com 250 chibatadas. A tripulação do navio se rebelou contra o oficial. Tomaram o navio. Destituíram o oficial do comando do navio, tomaram o navio. E o líder desses marinheiros foi João Cândido. João Cândido é um personagem muito icônico da história do Brasil. Ele ficou conhecido como o Almirante Negro, porque ele assumiu o comando do navio e não só do navio. Em poucas horas, todos os navios que estavam ancorados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, porque coincidentemente naquele dia 22 de novembro estava tendo um exercício militar, então tinha vários navios da Marinha ali, na Baía de Guanabara. O João Cândido não liderou apenas a rebelião no Minas Gerais. Em poucas horas, todos os navios ancorados na Marinha de Guanabara haviam sido tomados pelos marinheiros e os marinheiros destituíram seus oficiais. O João Cândido não liderou apenas o Minas Gerais, o couraçado Minas Gerais. Ele liderou todos os navios revoltosos. Então ele ficou conhecido como Almirante Negro. Informalmente, ele exerceu a função de almirante. Ele comandou toda a frota de navios que estava na Baía de Guanabara nessa rebelião. Os oficiais chegaram a combater, chegaram a tentar retomar o controle dos navios. Mas assim, game over rápido. Os marinheiros rapidamente controlaram a situação, assumiram o controle dos navios, e aí falaram, o que a gente vai fazer agora? Tomamos o controle. E aí eles, liderados pelo João Cândido, redigiram uma carta e mandaram para o presidente do Brasil. Em 1910, o presidente do Brasil era o Marechal Hermes da Fonseca, terceiro militar a governar o Brasil. É a República do Café com Leite ainda, a República das Oligarquias, mas teve um militar. O Marechal Hermes da Fonseca era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Mandaram a carta para o Marechal Hermes da Fonseca. Essa carta basicamente pedia o fim dos castigos físicos, aumento do soldo, uma remuneração melhor, melhores condições de trabalho e que os marinheiros que participaram da rebelião fossem anistiados, ou seja, que eles não sofressem nenhuma punição por participar da rebelião. Percebam que eles não estão pedindo nada demais. Eles estão pedindo simplesmente para serem tratados de forma digna. Ter um salário adequado, ter uma condição de trabalho adequada e não levar chicotada por cometer erros. Isso é o mínimo que eles queriam. Então percebam que eles não estão pedindo muita coisa. Eles estão pedindo só para serem tratados de forma digna. Para não serem tratados como escravos. Eu falo assim, nós somos negros, mas a escravidão acabou, tem tempo. Nós somos marinheiros, nós trabalhamos pelo país.
Então a gente não quer ser tratado como animal, a gente quer ser tratado como marinheiro, como alguém que trabalha pelo país. Então eles estão pedindo isso. Por via das dúvidas, colocaram na carta: atendem nossas reivindicações ou a gente bombardeia o Rio de Janeiro. Eles estão com os navios na Baía de Guanabara, armas apontadas para o Rio de Janeiro. Escolhe aí, presidente, ou atende às nossas reivindicações ou a gente bombardeia. Por via das dúvidas, né? Estamos pedindo por favor, com jeitinho. Mas se não quiser atender, temos armas. E aqui vem a carta. Eu sugiro que vocês leiam depois com calma a carta que os marinheiros mandaram para o presidente, mas eu vou destacar para vocês ali a primeira linha da carta, né, depois das identificações e tal, né, ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a vossa excelência como chefe da nação brasileira. Essa primeira frase é muito forte. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Então, assim, nós somos republicanos, cidadãos brasileiros, e a gente não suporta ser tratado como escravo dentro da marinha. Então, nós rompemos o negro véu que nos cobria os olhos. Assim, a gente viu que ser marinheiro no resto do mundo não é isso. Não é isso que vocês fazem com a gente. A gente descobriu o que é ser marinheiro. E a gente quer ser marinheiro. A gente não quer ser escravo. Então, né, depois vocês leiam o resto da carta. Enfim, ela é muito forte, né? Ele fala aí embaixo: reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Enfim, é muito interessante, leiam com calma, né? E ela é assinada pelos marinheiros no dia 22 de novembro de 1910. Hermes da Fonseca aceita as reivindicações? Aceita em parte. Hermes da Fonseca responde o seguinte: beleza, não bombardeie o Rio de Janeiro, primeira coisa. Segunda coisa, eu aceito as reivindicações de vocês desde que vocês devolvam as armas. Que vocês desocupem os navios, que os oficiais retomem o comando, e aí a gente senta para conversar, beleza? Beleza. Os marinheiros depuseram as armas, entregaram os navios, sentaram para conversar. O Marechal Hermes da Fonseca cumpriu tudo que eles pediram. Aumentou o soldo, melhorou as condições de trabalho, acabou com os castigos físicos, mas não anistiou os revoltosos. Vários foram presos, muitos foram deportados e alguns chegaram a ser mortos. Dos marinheiros envolvidos na revolta, todos foram expulsos da marinha. 441 deles foram deportados para a Amazônia. De novo, é interessante que eles pegam os soldados, aliás, quem vai ser deportado, mandam para a Amazônia trabalhar nos seringais. Manda para o meio da floresta trabalhar nos seringais. Dos 441 que foram deportados, 11 foram fuzilados no navio. O navio que estava transportando eles do Rio de Janeiro para a região norte, 11 foram fuzilados, então foram condenados à morte. De forma covarde, porque eles estavam sendo deportados, no meio do caminho foram mortos. E a maioria desses 441 morreu na Amazônia, morreu trabalhando nos seringais, porque foram mandados para condições péssimas de trabalho. O João Cândido, que foi o líder da revolta, e outros 17 marinheiros, eles foram presos num presídio da Marinha que fica na Ilha das Cobras, no litoral do Rio de Janeiro. E todos eles foram muito maltratados, sofreram maus tratos, espancamento, tortura, alimentação inadequada, enfim. De todos eles, só o João Cândido e mais um sobreviveram. Então o João Cândido, que era o líder, que era quem tinha que servir de exemplo, ele cumpriu toda a pena, e ali a notícia do jornal, né? O João Cândido é enfim solto. Então ele foi solto, conseguiu sobreviver, foi solto e se tornou um símbolo da luta ali dos marinheiros, né? Um grande símbolo da luta dos brasileiros por melhores condições de vida, e é um símbolo também do movimento negro no Brasil. Afinal de contas, a questão racial estava presente na revolta da Chibata. E apesar de todas essas prisões, deportações e mortes, dá para dizer que o movimento foi vitorioso, porque eles conseguiram acabar com os castigos físicos e as condições de trabalho dos marinheiros melhoraram. Então eles conseguiram fazer com que os marinheiros deixassem de ser tratados tão mal ou até pior do que os escravos. Então, nesse vídeo a gente fala um pouco aí sobre as questões sociais que estavam colocadas na Primeira República, e na próxima série de vídeos a gente vai ver por que essa Primeira República acaba e por que um tal de Getúlio Vargas assume o poder no Brasil e o que ele fez enquanto estava no poder. Até mais.